Boa noite a todos. Agradeço muito mais uma vez o convite, a confiança, em poder falar aqui em nome da Casa Amiga. Meu nome é Emerson, frequentei muitos anos a Casa Amiga. Hoje não estou trabalhando mais na Casa Amiga, estou em a Casa Espírita, mas a Casa Amiga ainda está muito no meu coração, porque eu tenho muitos amigos lá, que trabalham e que estão lá. Inclusive minha mãe, meu pai também são frequentadores lá. Hoje nós vamos falar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, antes de você ver a nossa palavra, pegue lá o Evangelho e acompanhe junto comigo as leituras, nesse item que eu vou ler e comentar junto com vocês, tá? Como todo evento, como toda conversa espírita, em nome de nosso Mestre Jesus, vamos começar com uma oração, tá? Vamos nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso Mestre. Senhor, muito obrigado por estar mais uma vez reunidos em Teu nome. Que o Senhor abençoe a nossa palavra no dia de hoje e que o Senhor toque os corações dos nossos irmãos que irão assistir esse vídeo, essa comunicação que nós estamos fazendo nesse momento. Agradeço, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então nós vamos começar. Vamos falar de novo. Peguem já peguem já o Evangelho segundo o Espiritismo, se você quiser acompanhar com nós aqui, tá? Eu estou falando no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, tá? Vocês podem observar, vou fazer uma observação, Sempre lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final de cada capítulo tem as instruções dos Espíritos. E nessas instruções dos Espíritos tem os melhores, assim, não vou falar que são os melhores textos, todos os textos são bons, mas tem uns textos diferentes, com umas observações muito boas, algumas coisas que às vezes a gente não parou, não olhou com atenção. Então lá tem muita informação, que às vezes passa despercebida para nós. Então eu estou prestando bastante atenção, todo final do capítulo, nas instruções dos Espíritos, os textos que tem lá, tá? Esse texto que eu vou ler é de Santo Agostinho, tá? E como é que começa, Falando da ingratidão dos filhos, começa como? Primeiro ele fala, o texto, ele começa a falar que, por exemplo, muitas das pessoas, ao desencarnar, ela fica lá no plano espiritual, vagando, pensando, Algumas já começam a se evoluir, outras ficam estacionadas, mas muitas delas ficam com uma amargura, não vou falar no coração, mas fica uma amargura na consciência, tá? Do que aconteceu naquela encarnação com ela. Então ela fica planejando, E aí quando a pessoa ela não quer mais aquele momento, aquela amargura, ela pede a luz, ela pede a Deus, a Jesus, e aí nesse momento é dado uma nova oportunidade dela encarnar. E aí sim é feito um planejamento, tá? Então agora eu vou ler uma parte do Evangelho que está comentando isso daí, tá? Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionado.
até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e de insaciados desejos de vingança. E algum dentre esses, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreende que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Não há caridade sem perdão, e nem com um coração tomado de ódio. Então, o texto, essa parte que eu li, que está no texto do Evangelho, primeiro ele fala isso, que a nossa perturbação, que nós estamos lá no plano espiritual, tá? E essa perturbação chega um momento que os mais endurecidos, continuam, mas chega um momento que se cansam e aí perde a clemência de Deus, tá? Uma vez que você quer mudar, porque na verdade Deus não nos impõe nada, tá? Você que tem que tomar o primeiro passo, tá? Isso tá em vários pontos do Evangelho, fala assim, se você quer mudar, você tem que dar o primeiro passo. Dado o primeiro passo, sim, você vai receber ajuda. Quando você se cansa e fala, Senhor, eu não quero mais isso, eu quero a luz, eu quero me melhorar, então o que eu faço? É mostrado para você uma pequena parte do que aconteceu, do porquê que está acontecendo isso com você, tá? E aí é dada uma proposta de uma nova vida, de uma nova existência para você. E ele fala que para nos aproximarmos a Deus, uma só é a senha, é a caridade. Só que não adianta eu querer chegar próximo de Deus, só que eu estou com meu coração cheio de ódio, cheio de vingança. Não existe isso. Então eu tenho que me esvaziar, me libertar desses sentimentos, zerar esses sentimentos para cumprir com uma nova missão. E nisso lá no plano espiritual fica mais claro para nós, porque a gente não tem, vamos dizer, a casca do esquecimento do passado, nós não lembramos e aí nós ficamos mais conscientes. E aí sim nós fazemos um planejamento. E o planejamento qual que é? É reencarnar. Então, é o planejamento de reencarnar. Porque ainda nós temos que cumprir as nossas provas aqui reencarnados. Tá? Nós não conseguimos evoluir somente no plano espiritual. Ainda não. Tá? Ainda nós estamos numa fase, todos nós aqui na humanidade, estamos numa fase que nós temos que evoluir reencarnando. Tá? E a grande base da evolução reencarnar é ajeitar os conflitos que nós tivemos com pessoas do passado, principalmente com pessoas no passado. Tá? E esses conflitos, geralmente, do passado, geralmente nos colocam no meio familiar. Geralmente nos colocam junta as pessoas da família para que se resolva aqueles conflitos. Tá? E aí há o reencarno. Muitas das vezes você promete, eu quero ir lá, eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu tive problemas com aquelas pessoas que estão lá naquela família, mas eu vou vir. E às vezes no momento final lá da reencarnação, a pessoa recua. E às vezes talvez que nós entendemos aí que é os abortos espontâneos que acontecem, Essa parte dá para entender que é isso, que a pessoa recua. Não, peraí, eu tô com medo, vou voltar para trás. Eu não vou aguentar essa barra de novo. Mas aqueles que, durante esse processo aí, talvez da gestação, do reencarne, às vezes a pessoa, não, eu vou encarar bem, eu quero encarar bem, eu tô afim de fazer o melhor, ou às vezes fala assim, eu vou nascer, mas eu não sei não o que vai acontecer, tá? E aí começa a ter assim, aí eu vou voltar no texto do Evangelho, tá? Agora é o texto do Evangelho. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças,
que se parecem injustificáveis. Nada com o efeito daquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário que se torna volver o olhar ao passado. Então, quem não tem, ou quem não teve, né, um parente, um filho, uma pessoa, uma criança difícil da nossa família? Quem não teve? E não se explica isso, não dá para se explicar, né? Desde criancinha, criado da mesma maneira, com as mesmas coisas, com as mesmas condições, porque às vezes dentro de um monte de filhos, sempre tem um que talvez se destaca como rebeldia, né? Com ódio, com repulsão. Não dá para se explicar, realmente não dá para se explicar por essa vida. Por isso que nós voltamos para o passado, entendeu? E por isso que o texto aqui fala o seguinte que eu vou falar. Continuação do texto, tá? Ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzir um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, aqui é chamado aqui o quê? Nós que somos pais, hoje nós somos pais, né? Somos adultos, somos pais, né? E quem vai ser pai também, né? Se Deus quiser, né? É bom ser pai, né? Nós temos muita responsabilidade para com os nossos filhos. Muita. No Evangelho tem uma parte aqui, eu acho que é nesse capítulo mesmo, mas não nesse texto, que fala que nós temos mais responsabilidade com os nossos filhos do que nós temos com os nossos pais. Tem uma parte lá do Evangelho que fala assim, ó, se você desamparar um filho, a consequência é pior do que se você desamparar o seu pai na velhice. Tá entendendo como que é mais grave? A responsabilidade é maior, tá? Sendo pai do que sendo filho, tá? Então, no Evangelho tem esse detalhe, tá? E aí continuando o texto, tá bom? Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliam o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Olha bem, lembrai-vos, isso está no texto, no Evangelho, de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Ou seja, o fracasso do seu filho, ele está sob a sua responsabilidade. Tá? O texto lá na frente o texto dá uma amenizada nisso daqui. Mas por enquanto, 90% do texto é chamando a atenção do pai para a responsabilidade da evolução do filho. 90%. 10% lá, eu vou comentar mais para frente, dá uma amenizada. Tá? Então, continuando aqui. Então, vós mesmos, assediados de remorso, porque falhou com a educação do filho, pedireis vós, seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Então, nós temos responsabilidade para os nossos filhos,
tá? E a educação do filho, ou seja, cada um reconhece as virtudes e as fraquezas que nossos filhos têm. Nós sabemos isso. Nós sabemos. Então, falha o pai que dá tudo que o filho pede. Falha o pai que é muito opressor. Falha o pai que quer que o filho ande na linha dele, com todo o pensamento dele. E falha o pai que larga também isso daí, o mundo criar. Tá? Então, é um limiar que nós temos que ver, tá? Entre repreender, ceder, repreender, ceder. Então, nós vamos continuar aqui, ó. Continuando o texto, que fala um pouco disso daí. Não recuseis, pois, a criancinha que rebele sua mãe. Ou seja, aquela criança que tem uma antipatia com os membros, não fala mãe, mas com os membros da família. Nem o que vos paga com ingratidão. Ou seja, aquela criança, aquele filho que não reconhece os cuidados que você tem com ele. Não foi o caso que a fez assim e vou-la deu. Ou seja, não é por acaso que ela está na sua família. Não é por acaso que aquele ser está na sua família. Então, continuando aqui, ó. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, e que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então tenha certeza, você que é pai e tem um filho problema com você, tem um filho com dificuldades você tem um filho com dificuldades na sua criação, para e pensa um pouquinho, tá? No passado, ou você foi o culpado, ou ele foi o culpado, tá? Então alguma coisa tem de vocês dois no passado, entendeu? Um ofendeu muito, ou o outro foi muito ofendido. Mas hoje a gente não sabe, porque a gente esqueceu. Eu não sei se foi eu que fui o culpado ou foi ele. E aí, por que a responsabilidade vem para nós, pais? Porque nós somos adultos. Agora nós temos as instruções dos espíritos. E falei, eu como adulto, entendeu? Eu vou perdoar. Independente, eu não quero saber quem errou. Eu vou fazer a minha parte. Dar amor, esquecer e tentar, caminhar conforme as orientações que nós temos religiosas, conforme as orientações de Jesus, ter paciência, pedir sempre o auxílio que ele será dado, mas eu tenho que ter boa vontade em continuar, tá? É por isso que Deus nos deu essa responsabilidade, tá? Porque nós somos adultos e nós temos discernimento de ceder. Não, a criança não tem discernimento ainda, tá? Aí ele continua o texto. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto, e dizeis com vós mesmos, ou seja, ame o seu filho que lhe dá desgosto, ame ele, tá? E diga para você mesmo, um de nós é culpado, tá no texto. Diga para você mesmo, um de nós aqui é culpado, não sei se eu ou se você. Então eu, como sou adulto, tenho discernimento, tenho a instrução, eu vou ceder, eu vou perdoar e vou seguir conforme as orientações de Cristo, conforme as orientações do Evangelho. Aí ele fala, aí ele dá um alento, aí ele fala assim, olha a continuação do texto, o que ele fala disso aí, sobre criação de filhos. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer, ou seja, não é difícil não, ele fala, não é difícil criar filho. Não é difícil criar filho. Mas ele continua. Não existe o saber do mundo. Eu não preciso saber. Eu não preciso ter cultura. Eu não preciso ter conhecimento do mundo inteiro. Eu não preciso ser um gênio. Ele fala, não existe o saber do mundo. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o espiritismo lhe facilita o empenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana.
Então, ele seja, todo mundo pode ser pai e mãe e ser um bom pai, independente de ser instruído, se você tem condições, não. A gente tem vários exemplos aí, tá? De famílias muito humildes que criou filhos que viraram grandes homens de bem. Temos também famílias que viram homens de bem também, então não precisa, basta ser pai. É a simplicidade da natureza, é a simplicidade, né, de cuidar bem do seu filho. E mais ainda, nós aqui, que estamos seguindo o Espiritismo, nos facilita, porque fala assim, esse problema aqui é do passado, a gente tem, olha o bálsamo que a gente recebe, olha a informação, esse problema aqui é do passado. Então a gente não pode tampar os olhos e falar, o que eu fiz para Deus, o que eu fiz para Deus? Nessa vida nada, talvez, né, por ter isso daí. Mas e nas outras? A gente não sabe, a gente tem o véu do esquecimento, para isso mesmo, que isso aí é bendito. Tá? Aí, continuando o texto, tá? Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios. Qual vício? Egoísmo e orgulho. E cuidem de combatê-los, sem esperar que lances raízes profundas. Continuando o texto. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vem apontar na árvore. Ou seja, eu tenho que cortar o mal pela raiz. O que eu estou falando? Quem é pai, quem observa o filho, ele sabe as tendências. Todo mundo sabe, eu sei as tendências do meu filho. Tem 2 filhos, entendeu? O Júlio e o Vinícius. A gente sabe as tendências que o filho tem, né? As fraquezas, né? Tendências e fraquezas que o filho tem. Então ali você vai ter que começar a cuidar, você tem que começar a orientar, você tem que começar a podar, você tem que começar a chamar mais atenção, não deixar largar. E aí é uma coisa que eu falo. Qual é a melhor coisa que tem que fazer? O melhor exemplo, a melhor lição é o exemplo. A melhor lição que nós damos para o nosso filho é o exemplo. É o nosso exemplo. Tá? Se o filho já é tendencioso com algumas coisas e você faz aquelas coisas que ele é tendencioso, você está amplificando a tendência dele. Seja por vícios, seja por atitudes. Tá? Então, se você sabe a sua fraqueza, se você conhece alguma fraqueza que você tenha, entendeu? Recolhe ela, tá? E não demonstre para os seus filhos. Pois e se for a mesma fraqueza do seu filho, você vai potencializar isso nele. Porque ele vai ver, meu pai está fazendo, então é bom. Então a gente tem que ter muita paciência, muita ternura. Paciência por entender, ternura para ter o meio termo. A gente tem que ter um meio termo, tá? Não ser muito duro, não ser muito aberto, tem que ser flexível. Uma hora para um lado, uma hora para o outro, tá? Porque senão não dá certo. Ser muito aberto, não dá certo. Ser muito rígido, não dá certo. Tá? Tem que ter um meio tempo, tem que ter a ternura do amor, tá? Continuando agora o texto, tá? Se deixar, aí o que acontece? Se eu largar de mão ou ser muito rígido, se deixar se desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Então, se você não conseguiu podar direito, né, essas falhas que os seus filhos têm, tá? Que é nossas maiores chagas, o egoísmo e o orgulho, no futuro ele vai ter aquele filho ingrato que nós vemos muito por aí. Tá? Mas você, lá no comecinho, não podou, viu e deixou, mas tem que podar. Tá? E cada família tem um jeito, cada família tem uma particularidade.
Não existe uma regra, não existe uma receita. Porque se tivesse receita para criar filho, não tinha mais pessoa ruim nesse mundo. Porque cada um tem uma particularidade, porque cada um tem o seu problema próprio lá para ser resolvido. É a sua história. A sua história é única. Então você tem que resolver da melhor maneira possível. Tá? Quais são os nossos maiores apoios? Quais são os nossos maiores portos seguros? Né? As lições de Jesus, o Evangelho, entendeu? Ser com sinceridade, pedir para Deus para te dar discernimento. Né? Não peça para Deus para afasta de mim esse caso, afasta de mim esse problema. Não peça isso, entendeu? Peça que você tenha discernimento, ideias para você agir diferente para aquele seu filho. E sim, se você que tiver boa vontade e querer continuar, você será atendido. Tá no Evangelho. Tá? E aí, é o que ele fala assim, né? Aí, os pais que criou todo mundo certinho, conforme a regra lá de Deus, de Jesus, tudo, mesmo assim são os filhos ingratos, tá? Aí tem um textinho que fala, tá no texto, quando os pais han feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam o êxito, não tem que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a sua consciência. Tá? Ou seja, ele fala assim, isso lá no fim da vida, mas isso quem julga é Deus, né? Se você fez tudo o que você tinha que fazer, tá? Não se preocupe, tá? Fique com a consciência tranquila, que isso daí você cumpriu com a sua missão, tá? Apenas o espírito lá, que é o seu filho, não absorveu essas orientações que você tinha, tá? Mas a sua parte você fez bem feito. Só que ele só fala, é um parágrafozinho que ele fala. Todos os parágrafos desse texto fala muito da observação dos pais, tá? Aí, continuando aqui, ó, e eu grifei essa frase, esse parágrafo. Presta atenção. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. É aquela velha história, né? A nossa cruz não é mais pesada do que a gente não pode suportar, né? Aquele ditado, né? A gente carrega a cruz que a gente suporta. Então vamos repetir. Deus não dá prova superior às forças que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Ou seja, Deus só coloca situações, provas na nossa vida que Ele sabe que você vai passar nessa prova. Que Ele sabe que você vai poder tirar 10 nessa prova. Tá? Te dá uma prova que sabe que você vai tirar 10. Você tem competência para tirar 10 nessa prova. Aí ele continua. Se tal prova não sucede, não é porque falta possibilidade. Falta vontade. Ou seja, eu não tive possibilidade de cumprir essa prova, eu não tinha caneta, eu não tinha caderno para cumprir essa prova. Não, faltou boa vontade. Faltou discernimento, faltou de esquecer as nossas paixões que nós temos aqui na Terra, tá? E dedicar mais a nossa consciência, ter o coração voltado, a nossa mente voltada no que é o certo, no que é verdade, do que é a nossa missão aqui mesmo, tá? E aí sim continuar. Tá? E você tem que dar o primeiro passo. Pois se não der o primeiro passo, não vai. E continuando, né? Aqui, né? Aí ele já dá uma amenizada, né? As provas rude ouvem bem. São quase sempre indícios de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então as provas mais difíceis que nós temos na nossa vida é para encerrar aquele sofrimento, talvez um sofrimento que esteja carregando de encarnações, de milênios, né? E que, se você cumpriu, você se aperfeiçoa, desde que
aceitas com o pensamento de Deus. Ou seja, desde que o nosso pensamento esteja guiado, esteja sintonizado com o mais alto, com os amigos espirituais, com Jesus e seguindo bem. Tá? E aí, já estou encerrando, tá? E aí ele fala, no final lá do texto, ele fala assim que os espíritos, quando desencarnam, eles se agrupam com as pessoas afins, tá? Com pessoas homogêneas, ou seja, no plano espiritual criam grupos, criam famílias espirituais com pessoas homogêneas, ou seja, homogêneas são pessoas que pensam igual. A gente quer conviver com pessoas que pensam igual, não é gostoso? Entendeu? A gente conversa, legal, gosto disso aqui, você também gosta disso, você também gosta. Entendeu? Você sente mais aconchegante, né? A gente gosta de estar assim. Então lá no plano espiritual, fala que existem esses grupos, né, das famílias espirituais. Mas aí no fim ele fala, tá? Mas de vez em quando Deus coloca nas famílias, né, algum espírito fora desse grupo. Porque que mérito tem eu conviver com só pessoas que são minhas chegadas? Então de vez em quando ele pega um espírito que não pertence a esse grupo e coloca lá naquela família, que é para quê? Tá? Né? Aí ele fala, esses espíritos se tornam por vezes causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para esse a prova e a tarefa de a desempenhar. Ou seja, esse espírito que entrou lá, que a gente fala ovelha negra, né? Errado falar, mas tem isso que falar, né? Ele entrou lá na nossa vida, né? E aí qual é a orientação que tem que falar assim? Ó? Acolhe-os, portanto, como irmãos, auxilia-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão ser salvos por outros. É claro, entendeu? Eu tenho a nossa vida não vai ser só alegria, porque é fácil conviver com quem é afim, é difícil conviver com aquela que não aceita, não está errado, aquele que você fala uma coisa, você nega, aquele que você fala uma coisa, não concordo. Então é aí que está a ternura. É aí que está a regra de Deus da vida. É trazer mais um para o seu grupo. Você não quer aumentar o seu grupo? Então traz mais um. Só que mais um não vai ser afim, não. Vocês vão se entender, entendeu? E os dois, não vai achar, não. Você vai dizer, a minha família realmente, eu sou mais bonzinho e tem aquele que é casquinha de ferida. Então eu vou fazer ele evoluir. Esquece isso. Tá? É os dois que vão progredir, tá? Você vai ser testado na sua paciência, realmente você é bonzinho, tá? E os dois vão levando o outro, porque todos os espíritos têm virtudes, todos têm virtudes, tá? Então um vai ajudando o outro, entendeu? E o seu grupo familiar vai aumentar e vai ficar mais rico, entendeu? E vai poder ajudar mais e assim por diante, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, meus amigos, tá? Chamar a atenção a criação dos nossos filhos, tá? Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar falando com vocês aqui. Agradeço muito o pedido do Serginho, meu amigo Serginho, tá? E a da Casa Amiga também, tá bom? Eu vou encerrar com uma oraçãozinha que nós fazemos lá no outro centro, que é a oração do anjo de guarda, tá? Anjo da guarda, de amor e de luz, guia meus passos para Jesus. Anjo da guarda, divino amigo, dai a aventura de sempre estar contigo. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos. Valeu!